Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gelson Lobato e este é o Nós Pod, ou We Pod. Nós Pod é um podcast para nós. É um podcast assim como o Evangelho, assim como Cristo, assim como a morte, a cruz de Cristo foi para nós. Esse podcast é por ali. É um podcast onde nós não somos o centro, e sim Cristo, e queremos partilhar algumas experiências. Particularmente esse ano nós começamos a ler a Bíblia, num plano de leitura da Bíblia inteira em um ano cronológico, mas nós já fizemos esse plano em 2020, 2018, 2020, mas eu fiz particularmente em 2020 com os amigos e eu trouxe aqui um deles, o Carlos, que vai contar um bocadinho da sua experiência, do que foi este período. Eu sou o Carlos, como já disse, sou um cristão não perfeito, porque dependo totalmente de Jesus. A primeira vez que fiz o plano foi praticamente em 2020. Sim. 2020, acho que Job fez em 2018. 2018, certo. Foi 2018, sim. A primeira vez que Job fez, acho que publicou, acabei de ler 66 livros. Exatamente. Todos assustaram. Como assim? Como é que Job leu 66 livros? Uhum. Fez um suspensezito, depois explicou que foi a Bíblia. Exato. Mas mesmo assim, quando publicou, depois de falar que é a Bíblia, aquilo era uma coisa assustadora. Uhum. Ler a Bíblia completa. Porque as pessoas muitas vezes tentam ler a Bíblia, ler um capítulo aí, um versículo aí, e vão juntando, mas não leem a Bíblia na íntegra. Na íntegra, exato. Eu, por acaso, muitas das vezes já tentei ler, chegava quase no meio, desistia, depois lia um versículo, lia um capítulo, às vezes lia um livro, mas que não conseguia completar. Uhum. Em 2020, fizemos um plano, praticamente foi o Job quem criou, convidou várias pessoas que é para ler, para fazer o plano. Nós fizemos, a princípio parecia difícil, mas percebemos que é uma coisa bem simples, fácil. É só se dedicar, tirar sempre um tempinho ao dia que é para poder fazer. Uhum. Na verdade, tem que ter mesmo também compromisso. Exato. Senão, quanto mais que é um plano que nós seguimos a partir do aplicativo. Exato. O aplicativo ajuda bastante. Muito. Porque se for só ler no livro em si, na folha, muitas vezes as pessoas se perdem, esquecem. O plano ajuda a controlar o que já leste, onde paraste, consegues anotar as coisas que achas que são muito importantes, né? Ou aquilo que achas que é muito relevante para ti, consegues anotar, marcar, e fica tudo guardado. Mesmo se não tiveres o telefone, em qualquer sítio onde estás, se tiveres um computador, internet, consegues abrir, ver onde paraste e continuar. Ao fazer a leitura, pude ver muita coisa, pude aprender muita coisa, quer dizer, aprendi muita coisa, aprendi muita coisa. Eu já havia lido alguns livros, mas depois de ler a Bíblia, percebi que tudo está na Bíblia. Que Deus é, quase todas as profissões que nós aprendemos, que nós ouvimos, Deus é. Deus é, exatamente. Deus é arquiteto, Deus é engenheiro, Deus é professor, Deus é contabilista. É tudo. A Bíblia é um livro que ensina praticamente sobre tudo. Sobre finanças, sobre sabedoria, sobre construção. A própria Bíblia fala muitas vezes, o primeiro templo que foi construído, né, foi praticamente de Salomão, mas toda a indicação foi feita por Deus. Sim. É como se fosse todo o projeto. Deus foi o arquiteto, praticamente. Como se fosse o projeto. Deus deu os dados exatos, perfeitos, números, altura de cada pilar, de cada... Deus está tudo descrito. Deus deu isso tudo. O homem só obedeceu a Deus, foi lá montar, mas Deus deu tudo. Mesmo sobre finanças, Deus ensina que tu não podes começar a construir algo sem ter a certeza que vais terminar. Que vais terminar, exatamente. Por quanto mais até que se não terminar aquilo por seres um cristão, vai ser zombado. Ao ser zombado, praticamente manchas o nome de Deus. Nós, como cristãos, devemos ter muita sabedoria, devemos ser retos, devemos prever. Praticamente devemos prever o que é que vai acontecer. Ok, agora não estamos aqui a falar de um assunto que era obedecer a Deus sem conhecê-lo. Certo. Obedecer a Deus sem conhecer. Acho que é praticamente impossível conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Exato. Nós conhecemos a Deus a partir da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus.
Podemos até aprender na igreja, mas acho que é muito mais Eficiente, profundo, certo, eficiente lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, exato. Porque na igreja o pastor vai te ensinar, tudo bem, mas não te dá por completo, não te dá tudo. Lendo a Bíblia, você medita, fala diretamente com Deus. Deus fala contigo. Por isso é que muita gente já leu a Bíblia, até ateus já leram a Bíblia. Muitos, sim. Mas leram como um livro normal. Exato. Ler a Bíblia, por isso é que tem que meditar, tem de orar. Ler a Bíblia, tens de ler mesmo temendo a Deus. Exato. Estamos a falar sobre isso por quê? Porque nós incentivamos a ler a Bíblia. Eu, por acaso, particularmente aqui neste canal, incentivo as pessoas a lerem a Bíblia, porque desde que Filo foi uma transformação muito grande e eu não quero ser o único transformado. Mas falamos isso por quê? Porque a Bíblia não é um livro simples. Apesar de ser um livro comum de 600 e tal, sei lá, 600? 66. Não, o número de páginas. Sei lá, 800 páginas ou 900 páginas. Existem muitos livros maiores, ou tão, se você juntar 3 livros de 300, você está aí também. Então, apesar de ser um livro que nós podemos ler como um livro, ele é um livro que vai muito além daquilo que está escrito. Mas o mais importante neste livro é que nós podemos ter o autor do livro a ler conosco, o próprio Deus que existe em espírito e em verdade. Então, existe uma série de coisas que nós podemos fazer, podemos juntar para nos ajudar, para nos facilitar a ler a Bíblia com eficiência. Como, por exemplo, estar num ambiente de igreja é muito importante, congregar, pertencer a uma igreja, porque haverão coisas que o nosso entendimento, o nosso ser humano não vai saber digerir, não vai conseguir entender. E o ambiente de igreja ajuda, porque tem pessoas, tem cultos e fala-se muito, ou tudo na igreja que fala-se é sobre a Bíblia. E depois, orar. É preciso orar, é preciso adorar a Deus, é preciso criar uma atmosfera que facilita a descida, a presença do Espírito Santo. Deus é omnipresente, é sim, mas Deus se afasta diante de certos comportamentos. Então, precisamos nos preparar para que Deus esteja conosco e possa nos ajudar a ler a Bíblia e compreender de forma saudável, porque, como o Carlos disse, né, até ateus leem a Bíblia, mas não conseguem entender ou ter a revelação que nós conseguimos quando estamos com Deus. Outra coisa que o Carlos falou há pouco tempo, numa outra sessão, na verdade foi porque não gravamos som. Gravamos sem som. Outra coisa que o Carlos falou foi que ainda? Nós falamos de muita coisa. Então, basicamente é isso. O Carlos disse, já voltou aqui a dizer há pouco tempo, que ele já leu muitos livros. Eu conheço, também tenho aqui outros exemplos de outros amigos que já leram muitas coisas, mas não leram a Bíblia porque achavam que a Bíblia era algo impossível de ler. Parece que a Bíblia era para vice-deus. Né? Como o Carlos disse, quando ouviu que eu li a Bíblia, eu também não achava, eu sabia que um dia ia ler a Bíblia, mesmo antes da conversão, mas achava algo impossível. Eu lembro que eu ouvi um amigo que leu a Bíblia, que ele era assim, este aqui leu a Bíblia. Eu, por acaso, não é cristão, não é alguém convertido, mas é cristão, como muita gente. E ler a Bíblia parece um facto extraordinário. Ok, pode ser, vamos considerar que ler um livro inteiro, do princípio ao fim, é um facto extraordinário. Se for assim, porque ler a Bíblia não é para todos nós, a Bíblia está aqui para nós mesmos. Esse é um manual, o manual da vida, o manual do ser humano. Então, se nós lemos um manual para montar um cadeirão, para montar um móvel de forma certa, por que não lemos a Bíblia? Para vivermos de forma certa, de forma efetiva. Ou seja, acho que existe uma conspiração do mundo que depois de ler a Bíblia vamos perceber que nós não estamos sós no mundo. Existe este mundo, a carne aqui que nós podemos pegar, mas existe o mundo espiritual. E acho que esse mundo espiritual trabalha para que nós não leiamos. E nós estamos aqui na terceira tentativa dessa gravação, porque já falharam 2, porque também esse mundo não quer ajudar. Não sei se é o mundo, se é o Garcia. Há uma outra coisa que é muito boa sobre os tabus, é muito tabu. Depois de ler a Bíblia, compreendes muita coisa. Acho que tem aí 3 pontos, que é sobre o dízimo, oração em línguas, esqueço-me outros. Mas são coisas que antes de ler a Bíblia eu achava algo meio estranho. Principalmente a oração em línguas. A oração em línguas, acho que a maioria das pessoas que não oram em língua assusta com aquilo. Nós, muitas das vezes, eu já acompanhei várias vezes
um vizinho, tínhamos um vizinho que na verdade dava um culto familiar. E no culto familiar eles oravam em língua, nós achávamos aquilo meio engraçado. Engraçado, ríamos, achávamos aquilo engraçado. Mesmo quando ia para a igreja e encontrava as pessoas a orar em língua, achava aquilo, o que é isso? É de loucos, né? De loucos. Mas depois de fazer a leitura da Bíblia, compreender o porquê que as pessoas oram em línguas, foi bem mais fácil de eu começar a orar em línguas, aceitar aquilo. É mesmo só por causa da leitura. A leitura da Bíblia me ensinou que aquilo é algo que é espiritual, que vem de Deus. Foi o próprio Jesus que, antes de subir, né, avisou que viria o Espírito Santo. E no momento em que chegou o Espírito Santo, as pessoas começaram a orar em línguas. Mesmo naquele tempo, quando as pessoas estavam a orar em língua, os outros que não eram cristãos acharam aquilo meio estranho, meio coisas de louco. Por isso é que até agora as pessoas ainda acham que aquilo é algo de louco. Por quê? Porque não têm conhecimento. Exato. A própria Bíblia diz que conhecerás a palavra e a palavra te libertará. E no outro ponto, Cristo fala que, que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, muito do que nós vivemos, e estou a falar de nós que estamos dentro da igreja, que vivemos, é porque não conhecemos literalmente a palavra de Deus. Ouvir pregações, ler posts de versículos na internet, é como se tivéssemos um puzzle. Um puzzle, aquele que se monta, peças, temos um puzzle, e nós vamos ver as peças por metade. Hoje vemos uma peça, amanhã vemos outra peça. Nós não conseguimos ter a imagem, ver a plenitude, a beleza daquela imagem. Então, ler a Bíblia será como montar esse puzzle e perceber na íntegra o que Deus quer, o que nós somos, para onde vamos. E é isso. Esse vídeo fica por aqui. Carlos, tens alguma palavra? Acho que é tudo. É isso. Por favor, não se esqueça, subscreva esse canal, ou dê um like, compartilha, segue, sem Instagram, sem YouTube, vai lá. E fica aqui, vamos ter mais vídeos. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus te abençoe. God bless you. Adeus.